Nesse momento, fará uso da tribuna livre o senhor Pilton Félix Pereira, aposentado, que falará sobre o centenário do falecimento do patrono de Lins. Ilustre presidente Tuti Pereira, meus caros e minhas caras vereadores, estou aqui hoje para promover uma importante informação municipal. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Dia 7 de janeiro de 2026, vamos comemorar 100 anos da morte de nosso patrono, Manuel Joaquim de Albuquerque Lins. Quem foi Manuel Joaquim de Albuquerque Lins? É isso que é importante, porque a promoção sobre a vida do nosso patrono é muito pouco conhecida. Nós temos 3 livros sobre a história de Lins. Um é do Dr. Paulo Magalhães, advogado que escreveu a história de Lins. Outro é Achegas, a história de Lins, de José Ramos Antunes, muitos anos secretário e depois vereador dessa casa. E o terceiro livro, do Altamiro Gershel Ribeiro, descendente dos Noronha Ribeiro, que também escreveu a história de Lins. Em 1950, nós comemoramos 50 anos da nossa emancipação política. Era prefeito o doutor Chiquinho. Naquela época, nós conseguimos com que o Kumasaka esculpisse uma erma, um busto do Manuel Joaquim de Albuquerque Lins. E desde 70, ela ficou ali no saguão da entrada na Prefeitura Velha. Não sei se está lá na Prefeitura Nova. Mas no nosso centenário não aconteceu nenhuma comemoração alusiva à nossa fundação, ao nosso fundador, por causa do Covid. Então, eu estou aqui hoje para que os senhores vereadores convidem os responsáveis pela educação do nosso município, secretário estadual da Educação, secretário municipal da Educação, presidente da Academia Linense de Letras, diretores das escolas, para que se promova um concurso de biografia sobre quem foi Manuel Joaquim de Albuquerque Lins. Rapidamente eu vou passar aos senhores informações. Manuel Joaquim de Albuquerque Lins foi um alagoano que nasceu numa cidade próxima de Maceió, chamada São José dos Campos, em 1852. Mocinho, ele foi para São Paulo e estudou Direito na famosa Faculdade do Largo São Francisco, numa época revolucionária. Muitos queriam acabar com a monarquia,
já havia sido decretada a lei do sexagenário. Os escravos com 60 anos ficavam livres. A lei do ventre livre, os filhos de escrava não seriam mais escravos. E estava próximo da proclamação da República, da libertação dos escravos. Em 1888, libertação dos escravos. 1889, a proclamação da República. E aí o Partido Republicano recebeu nos seus meios políticos esse grande político, Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, alagoano, de famílias imigrantes da Áustria, que chegou no século XVIII em Pernambuco, mas ele deve ter sido descendente desses imigrantes, que se casou com uma moça de família Albuquerque, e ele se tornou Albuquerque Lins. Ele foi o 8º presidente do estado de São Paulo. Logo no início da administração pública no nosso estado, do Brasil, os governadores não eram governadores, eles eram presidentes. A grande campanha do Manuel Joaquim de Albuquerque Lins foi a interiorização das estradas de ferro. Aqui em São Paulo, a estrada de ferro paulista, a Sorocabana, e aqui na nossa região, a noroeste e oeste do Brasil. Foi ele, o 8º presidente do nosso estado, que inaugurou a estação Santo Antônio do Campestre em 1908. E veio com ele na comitiva o secretário do Interior, Altino Arantes, outro grande político da época, que também depois foi secretário da Agricultura e mais tarde foi o 11º presidente do nosso estado. E foi o Altino Arantes, em 1920, que emancipou, durante a sua gestão, o município de Lins do município de Pirajuí. Mudou o nome. Santo Antônio do Campestre passou a ser chamado Albuquerque Lins. Acontece que o nosso governador, que criou, emancipou o nosso município, Altino Arantes, casou-se em 1899, ele era de Batatais, com a moça Andrade Junqueira, de Franca. E foi esse laço matrimonial dele que trouxe desbravadores, Andrade Junqueira, Junqueira Andrade, Andrade Junqueira Reis, para a nossa Lins. Então essas fazendas de 2.000 alqueires, 4.000 alqueires, que os Junqueiras receberam, no mesmo estilo que a nossa administração militar doou 2.000 alqueires para quem quisesse ir para Rondônia. E muita gente, inclusive aqui de Lins, foi para lá, gratuitamente. E desenvolveram, com toda a segurança, a nossa Rondônia. Agora, eu gostaria de chamar a vossa atenção duas coisas. Nós nunca homenageamos Altino Arantes, que emancipou o nosso município, que modificou o nome do nosso município. Existe uma cidade chamada Altinópolis, lá perto
de Franca. Existe uma cidade chamada Altina Arantes, aqui perto de Ribeirão Preto, mas nós não temos nenhuma rua, nenhum conjunto habitacional, nenhuma praça que homenageie o Altina Arantes. Emendando um pouquinho nos minutos que me sobram, também nunca homenageamos os irmãos Queiroz. Álvaro Queiroz, Tales Queiroz, Plínio Pimentel de Queiroz, Frutuoso, foram os primeiros que construíram o Rubiácea, em 51. Eles tinham uma farmácia, a Farmácia Paulista, construíram o Rubiácea em 51, acreditaram em Lins e fundaram a Droga Lins. A Droga Lins distribuía drogas na região inteira. 25 anos depois desse primeiro prédio de 6 andares, é que surgiu o prédio da Caixa Econômica Federal, aqui nessa esquina do calçadão, onde tinha a escola industrial, que depois virou 21 de abril, e que depois virou esse prédio. Então, esse nome nunca foi lembrado, Irmãos Queiroz. Outro nome que ainda nunca foi lembrado é o do Laudo Natel. Eu gostaria que vocês soubessem que a nossa Santa Casa era humilde, construída em 23. O Laudo Natel era governador do estado, o Palmiro Nitrini era o nosso provedor e o Paulo Magalhães, advogado, nobre advogado, era o secretário da Santa Casa. Muitas viagens nós fizemos ao Conselho Estadual de Construção Hospitalar e foi o Laudo Natel, junto ao Conselho Estadual de Construção Escolar, que construiu a nossa Santa Casa. 6 andares, 8.000 metros quadrados de construção, 280 leitos. Nunca foi homenageado. Lins não tem nenhum logradouro público com o nome do Laudo Natel. Então, era isso que eu queria chamar a atenção dos novos vereadores, porque assim que surgiu a oportunidade de algum loteamento, de algum desenvolvimento de área, alguma área residencial, que a gente lembrasse Irmãos Queiroz, Laudo Natel e Altina Arantes. Gostaria que houvesse um concurso sobre monografia da vida de Manuel Joaquim de Albuquerque Lins, entre os estudantes de cursos intermediário, curso básico, e também monografia com linenses de uma maneira aberta, com prêmios em dinheiro, medalha, colocar na dotação orçamentária do ano que vem. Quando vier aqui, a dotação de arrecadação e despesa para o ano que vem, e promover junto a esses educadores essa educação histórica. Muito obrigado novamente.